Oi pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar o capítulo 19. No capítulo 19, o conteúdo é neovanguardas, hibridismo e intermedialidade. Iniciamos aí com essa imagem que traz a obra Pelé Beijoqueiro, que é um exemplo da pop art. Esse procedimento aí de unir elementos de várias culturas e que apresenta aí também esse processo do uso da tecnologia. As artes da segunda metade do século XX se caracterizaram principalmente como campos de explorações e experimentações múltiplas. A agitação cultural e o intenso ímpeto criativo irradiaram-se a partir das novas tecnologias da sociedade de massas, como a televisão e o rádio, modificando não apenas as crenças e os valores estéticos, mas o próprio estilo de vida da sociedade ocidental. As correntes estéticas surgidas no período, denominadas neovanguardas, criaram diálogos com suas precursoras. Então, as neovanguardas vão trazer um diálogo com as vanguardas europeias, que nós estudamos, em outro momento, que são elas o futurismo, o expressionismo, o cubismo, o dadaísmo e o surrealismo. Entre as neovanguardas mais influentes é possível destacar a pop art e a arte conceitual, que são elas que nós vamos estudar melhor, neste capítulo, que são as que se destacam. Foram movimentos, que estavam em ascensão durante os anos 1960 nos Estados Unidos. No Brasil, entre os movimentos de ruptura com maior poder de afirmação no período, encontram-se, por exemplo, o tropicalismo e o cinema novo. Tal como a série intitulada Pelé Beijoqueiro, que foi apresentada no início da aula, a pop art tem como uma de suas características mais marcantes a representação de celebridades, personagens populares, objetos e publicações do cotidiano. Geralmente são reproduzidas em série, assim como a arte de Bueno, porque quem fez lá Pelé Beijoqueiro foi o artista Bueno. As obras que mais caracterizaram essa neovanguarda fazem alusão à sociedade de consumo e à cultura de massas. Então, é uma produção que não podemos dizer uma produção feita apenas para o entretenimento, de forma nenhuma. É uma produção crítica que vai tratar aí tanto da sociedade de consumo quanto da cultura de massas. Esteticamente, também exploram cores vivas e uma linguagem próxima à publicitária, efeito transposto pelo artista ao optar pela utilização de pôsteres lambe-lambe como suporte para as suas criações. Então, o artista cria, mas ele precisa de um suporte para mostrar, ao público. Então, ele utiliza como suporte os pôsteres lambe-lambe. Aqui nós temos mais um exemplo, da série Pelé Beijoqueiro. Observem que há aí um elemento nacional, que é o Pelé, e elementos que são de outras culturas, ou elementos estrangeiros, ou pessoas públicas, muito conhecidas ou populares. Então, é isso que vocês vão encontrar na pop art. Observe-se que, para contracenar com Pelé, o artista urbano escolheu ícones universais da música, do cinema, das artes plásticas e da política. Todos hoje estão superexpostos pela reprodução de sua imagem e de seus feitos pela indústria do consumo. Por consistir em uma obra brasileira que inclui elementos estrangeiros em sua constituição, Pelé Beijoqueiro também dialoga com os movimentos brasileiros da década de 1960. Ao se apropriarem de estrangeirismos e estéticas na construção de sua arte,
Tal qual o movimento antropofágico modernista, vários artistas dessa época buscavam construir uma identidade nacional híbrida, e isso é muito importante, né? O hibridismo é essa junção, né, de dois ou mais elementos. Então, o objetivo era trazer uma cultura, uma identidade nacional híbrida, né, por meio do objetivo lá do movimento antropofágico, né, que era o ideal, que era deglutir a cultura do outro, certo? E aqui, nas neovanguardas, nós vamos encontrar essa deglutição da cultura do outro, né? Na verdade, o hibridismo, a junção de elementos nacionais e elementos estrangeiros. Essa identidade híbrida reconhecia as influências externas na cultura do país, assim como criticava seu consumo em meio à situação social precária. O artista Bueno faz o mesmo em sua série, unindo Pelé a personalidades que, embora quase sempre não sejam brasileiras, também se fazem presentes no cotidiano do país. Então tem aí a junção de elementos nacionais e elementos estrangeiros e, ao mesmo tempo, elementos do cotidiano do país. Nós vamos agora entender um pouquinho, né, ainda sobre as neovanguardas, mas numa perspectiva de experimentação, mistura e transposição. A experimentação é quando nós fazemos uso de algo novo, né, e por isso estamos fazendo um experimentalismo. Esse experimentalismo pode se dar na pintura ou em diferentes artes, bem como na literatura, que é uma arte. A arte neovanguardista busca ampliar a relação das artes com a própria prática social. Então, nós vamos trazer um momento, na verdade, em que a relação, né, entre as artes e a prática social serão ampliadas. Na verdade, a relação será ampliada, né? Em decorrência disso, os artistas transpõem repertórios culturais, objetos de arte e proveito estético para o cotidiano. Então, há essa transposição, além desse experimentalismo, porque é algo novo, né? Fazem a mistura de elementos nacionais e estrangeiros e transpõem para o cotidiano, né? Dentro de também uma vertente que aprimora, né, elementos cotidianos. Ainda que haja a recuperação de códigos e técnicas das vanguardas europeias, há por parte do neovanguardismo uma crítica à absorção da arte pelos interesses do mercado cultural, passando a ser vistos como objetos de luxo, né, de valor milionário. Então, também o objetivo é trazer essa crítica, né, a essa absorção da arte pelos interesses que são apenas interesses do mercado cultural. Desse modo, os artistas e as obras neovanguardistas, a partir dos anos 1950, questionam a mercantilização da arte. Esse é o objetivo, né, das neovanguardas. Nesse processo acelerado de transformação, a sociedade moderna industrial dá primazia à imagem como representação de si. Surgem propagandas em profusão e o cinema hollywoodiano se expande em direção às regiões mais isoladas do mundo, exportando aí o estilo de vida americano, baseado em consumo massivo de novos bens. Nesse contexto, passam a ser utilizados no campo das artes as estruturas e os mecanismos aplicados nas linguagens publicitárias, jornalística e cinematográfica, os quais são eminentemente visuais. Então, nós temos agora um momento em que a arte é mais visual, certo? A arte vai trazer elementos lá da publicidade, elementos do jornal e também elementos cinematográficos. Por isso, essa mistura, certo? Essa mistura é vista aí como uma forma experimental de produzir arte. As ideias de hibridismo e intermedialidade são empregadas na busca pelo redirecionamento do olhar. Então, esse hibridismo e essa intermedialidade
vai redirecionar o nosso olhar, certo? Por quê? Porque vai trazer essa mistura de diferentes elementos. Como consequência, abre-se no campo estético uma rede de comunicabilidade entre as artes. São realizadas investigações acerca das fronteiras entre cada gênero e linguagem artísticas, visando explorar suas relações. Então, é um momento em que há uma investigação, né, sobre essas fronteiras entre esses gêneros que estão sendo misturados. É negada a noção de arte pura, né? Por quê? Por que não é arte pura, professora? Porque é uma arte que deixou de ter elementos específicos próprios para agregar elementos de diferentes artes, de diferentes elementos. Visto que as produções se valem da mistura de elementos de diversas linguagens. Agora vamos entender, né, o que é hibridismo e o que é intermedialidade. O hibridismo é uma mistura ou uma combinação entre gêneros, tecnologias, técnicas, mídias, suportes e linguagens para a criação de objetos de arte, o que impossibilita uma categorização tradicional da obra dentro de uma das artes. Por quê? Não tem como categorizar tradicionalmente dentro de uma das artes, porque apresenta mistura ou combinação de vários elementos, gêneros, tecnologias, técnicas, mídias, suportes e também linguagens. Já a intermedialidade é, na verdade, a transposição, tá? A combinação ou alusões entre mídias distintas, transformando um objeto pela adaptação a outra mídia, articulando também mídias diferentes para a criação e o desenvolvimento de um objeto. É um processo que vai imitar aspectos específicos de uma mídia, valendo-se dos recursos de outra. Pronto, agora entendidos os conceitos de hibridismo e intermedialidade, nós vamos observar as tendências estrangeiras que impactaram o campo brasileiro das artes. Então, qual foi o impacto sofrido, né, nas artes no Brasil, lá dos elementos estrangeiros, ou das tendências? A pop art, ou também conhecida como arte pop, foi um movimento artístico que se expandiu na primeira metade da década de 1960, lá nos Estados Unidos. Teve como principal característica o uso de imagens da cultura de massa, como, por exemplo, logomarcas, letreiros, HQs, cartazes, personalidades públicas de importância, entre outros elementos. Tais ícones gráficos foram transpostos, né, com o mínimo de intervenção possível a museus e galerias. Em decorrência disso, as imagens esvaziaram-se de seu propósito comunicativo original e passaram a ser relidas pelo fato de ocuparem um espaço que foi destinado anteriormente à arte pura. Então, nós temos esse uso das imagens que não vão mais obedecer ou trazer o objetivo original, que é comunicar, certo? E vão ser agora elementos que vão ocupar um espaço que antes era da arte pura. Tal atitude revela uma postura de constatação de que a arte, a partir daquele momento, não poderia resistir à indústria cultural e às novas formas de expressões nascidas. A pop art apresenta a denúncia de que a imagem publicitária subjugou as demais formas de expressão. Por isso que na pop art vocês encontram esses elementos, né, publicitários, como uma forma de criticar, né, porque esses elementos publicitários acabaram, né, subjugando as demais formas de expressão. Ao reproduzir em série produtos industrializados e artigos da cultura de massa, os artistas do movimento expõem a adoração ao consumo amplamente disseminados na sociedade moderna, provocando estranheza e desestabilização.
né? No momento em que eles colocam lá vários produtos industrializados, o que é que acontece? Nós começamos a perceber como esses elementos, né, da indústria são adorados pelo consumidor, né, são consumidos de forma desenfreada, e por isso essa forma de produção de arte traz essa crítica, né, que vai provocar uma estranheza em um primeiro momento, ao se deparar com essa publicação em série de elementos industrializados, e vai desestabilizar também o espectador. Observem aí o exemplo, né, de um exemplo de pop art, que é essa colocação em série de elementos industrializados. Na verdade é uma lata, né, de uma comida aí industrializada. Na obra, a representação em série de uma lata de comida processada, um símbolo da sociedade de consumo, inserida no circuito de exposições artísticas, evidencia o entrelaçamento entre cultura e produção de massa no capitalismo, certo? Então vai fazer esse entrelaçamento entre cultura e produção de massa, né? Produção em massa no capitalismo. Inseridas em um novo espaço, sem, porém, modificar radicalmente suas estruturas, essas obras surpreendiam e investigavam o público, além de suscitar questões sobre os objetivos da arte, porque ao se deparar com essa arte, as pessoas começavam a contestar qual será realmente o objetivo da arte. O objetivo da arte é apenas entreter? O objetivo da arte é só colocar aquilo que a gente quer ver? Ou é provocar a gente, ou é desestabilizar, ou é fazer refletir? Os artistas utilizavam cores vivas, vocês podem observar, né, na imagem que foi apresentada, e ícones do século XX. Então são elementos próprios daquele século, né, daquele momento. Algumas produções imitavam revistas em quadrinhos, né, e personagens de desenhos animados, né? As personagens de desenho animado são personagens muito consumidas também, de ampla circulação à época. Para isso, era mantido sempre como base as cores primárias e aplicada uma técnica de impressão de pontos. Essa técnica de impressão de pontos foi denominada Band-Aid Dots, criando um efeito de textura tonal e sombreada. Vamos ver um exemplo aí, né, dessa impressão de pontos, né, que foi essa nova forma de produção de arte. Observem os elementos utilizados, né, de HQs, de histórias que são as histórias em quadrinhos, personagens que são consumidos, que eram consumidos na época. E observem aqui, né, o pontilhado que foi feito, que é essa arte aí, que é a impressão de pontos, denominada Band-Aid Dots. O uso também das cores primárias, cores vivas, né? Outro destaque, ó, colocou ali, os artistas utilizavam cores vivas e ícones do século XX, as cores primárias, tá? Por meio também da técnica de impressão de pontos. Vamos agora entender, né, o que é a arte conceitual. A arte conceitual foi um movimento difundido na Europa e nos Estados Unidos, que primava pelo valor teórico da obra de arte, ou seja, pela representação de ideias, pela elaboração de conceitos em detrimento de aspectos visuais e imagéticos. Por isso, a arte conceitual. A ênfase agora é no conceito, é nas ideias, e não no aspecto visual ou imagético. Resgatava-se, em certa medida, a ideia de autonomia de sentidos das obras de arte. Então, a busca aí era por esse sentido, né, que a obra de arte tem. E rejeitava-se a forma como critério preponderante para a avaliação das obras de arte, questionando-se os limites da forma e da linguagem. Havia esse questionamento, né, com relação à forma e à linguagem. Por quê? Porque agora o que estava sendo posto ali tinha como objetivo central deixar claro aí a ideia de conceito, a questão da elaboração das ideias, a representação dessas ideias. Então não se preocupava com a forma, como isso iria ser colocado, exposto, né, ao público. Desse modo, o legado de aprimoramento técnico da história da arte
é posto de lado em favor de uma crítica enfática à tradição e ao formalismo. Né? Outro ponto importante é essa crítica à arte tradicional e ao formalismo, aquilo que tem que estar dentro de uma forma. A característica comum a toda obra chamada de conceitual não é o objeto em si, tá? Tampouco importam suas características plásticas, mas sim a discussão conceitual, o problema de reflexão que está sendo proposto pela obra. Observem aí um exemplo de arte conceitual, tá? Essa obra de arte foi intitulada Projeto Coca-Cola, produzida em 1970 pelo Cildo Meirelles. Nos anos 1960, o artista criou obras para veicular mensagens e opiniões críticas sobre a política brasileira e sobre o imperialismo e também o intervencionismo norte-americanos. Observem a seguir agora a instalação do artista estadunidense, o Joseph, 1 e 3 cadeiras, né? Uma instalação produzida em 1965. Denomina-se como instalação um tipo de obra que consiste em uma construção envolvendo diferentes materiais e que se espalha pelo espaço. Observem aí a instalação, diferentes materiais que se instalam pelo espaço. Nós temos aqui uma cadeira, a fotografia da cadeira e o conceito do termo cadeira. A obra é composta, como eu já falei, por uma cadeira de madeira, uma fotografia da mesma cadeira e a definição do termo cadeira. A transcrição da definição no dicionário e a cadeira de madeira usada pelo artista foram retirados do seu contexto usual, deixando de lado a sua função utilitária e ganhando um novo significado nesse conjunto e nesse contexto. A fotografia, que é da cadeira que compõe a instalação, levanta questionamentos a respeito do que é representação, onde esta começa e onde acaba. E isso é reforçado também pela fotocópia da definição da palavra cadeira, apresentando uma outra forma, desta vez linguística, de representar o objeto e fazendo com que se reflita sobre as várias possibilidades existentes de representação e expressão de algo. Pronto, entendido aí o que é arte conceitual, nós vamos agora para um tópico muito importante na produção das neovanguardas brasileiras, que é o termo geleia geral, né? Que é essa mistura de elementos. Então, nós temos a arte do mundo influencia a arte brasileira. Os anos 1960 no Brasil revelaram um contexto de efervescência cultural. Debatiam-se não apenas as alterações no modo de produção e recepção das artes, mas principalmente as intersecções entre a cultura brasileira e as influências estrangeiras. Para alguns, a importação de modelos e propostas estéticas servia somente para reforçar a condição subalterna, né, do Brasil em relação à Europa ou aos Estados Unidos. No entanto, surgiram movimentos como o tropicalismo, que buscavam incorporar à arte nacional elementos de outras culturas, como, por exemplo, o uso da guitarra elétrica na música ou em composições musicais, de modo a produzir uma identidade nova. Só que essa identidade nova era uma identidade híbrida, porque trazia elementos diferentes, nacionais e estrangeiros. Para isso, utilizaram-se sobretudo do poder de divulgação que foi oferecido, né, pelo rádio e particularmente pela TV, com os programas de música jovem. As manifestações artísticas do período também buscavam atender às inquietações da juventude dos anos 1960, que se insurgia contra o contexto de opressão política que foi criado pelo governo civil-militar de 1964. Em um regime autoritário que perdurou por quase 3 décadas, fomentaram-se perseguições políticas e tentativas de repressão cultural
por meio de órgãos incumbidos de censurar manifestações artísticas contestadoras do regime. Então, a gente vai encontrar também esse posicionamento crítico, né, com relação ao regime, à ditadura civil-militar no Brasil. A percepção por parte dos intelectuais e artistas do período da precariedade de vida de grande parte da população brasileira ocasionou movimentos como o Cinema Novo e também a criação do Centro Popular de Cultura, o CPC, que foi mantido, né, pela União Nacional dos Estudantes, a UNE. Ambas ações interessadas em difundir e consolidar uma forma de arte surgida das camadas desprivilegiadas da população e de cunho revolucionário. Então, tanto a UNE, né, na verdade, a UNE não, tanto a CPC como o Cinema Novo, foi mostrado aqui, foram formas de trazer, né, essas camadas desprivilegiadas da população e também as revolucionárias, né? Uma forma de difundir a arte e consolidar, né, também no Brasil essa arte por meio dessas pessoas, né, e dessa vertente revolucionária. A linguagem do Cinema Novo notabilizou-se por sua crueza, apuro documental e abordagem de temas sensíveis à realidade social brasileira, marcada nos anos de 1960 por uma profunda desigualdade e a relegação de milhões de pessoas à pobreza. O diretor mais influente desse movimento foi o Glauber Rocha. Ele ficou conhecido pelos filmes Deus e o Diabo na Terra do Sol e Terra em Transe. No teatro, as peças que tiveram destaque foram O Rei da Vela, de Oswald de Andrade, uma peça que só foi encenada pela primeira vez em 1967, 30 anos após sua publicação, e Roda Viva, de autoria de Chico Buarque, que foi encenada em 1968. Essas peças conferiram uma nova densidade às artes cênicas brasileiras. Tanto O Rei da Vela quanto Roda Viva, assumiram uma postura de provocação que foi atrelada a uma crítica política e social muito profunda, em um tom ao mesmo tempo acusatório e também irreverente. Então não eram apenas peças teatrais utilizadas para entreter o público, certo? Eram peças que tinham como objetivo trazer essa crítica, certo? Essa provocação política, né, com relação à época em que estávamos vivendo, e também era uma forma de acusar, né, as pessoas que estavam fazendo aquilo, né, com grande parte da população, principalmente com a questão da censura, né, da restrição de liberdade, principalmente com relação à música, às artes em geral, à literatura, né, tudo aquilo que era forma de manifestar os seus ideais que iam de encontro ao regime da época, né? A maioria foram censuradas, essas produções, e seus autores foram exilados ou expulsos do país. O tropicalismo, que é outra vertente, né, de neovanguarda no Brasil, também conhecido como Tropicália, foi um movimento de ruptura oriundo da música popular brasileira, composto por nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Torquato Neto, Gal Costa e Tom Zé. Valeu-se das influências culturais estrangeiras e as conciliou com as manifestações brasileiras, né? Essa geleia geral. Recuperou os fundamentos do movimento antropofágico, que tinha o ideal da deglutição da cultura estrangeira, da primeira geração do modernismo brasileiro, recebendo também influências da pop art e do concretismo. Então trazia não só esses elementos, essas influências de movimentos brasileiros, mas também de movimentos da cultura estrangeira, certo? Concluímos aqui a nossa aula. Façam as atividades, qualquer dúvida entre em contato e até mais. Um abraço!